Rodrigo, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente nesse momento tão especial e diferente que vive a seleção brasileira. Queria que você falasse um pouco do Ancelotti. A gente teve grandes técnicos que passaram pela seleção brasileira, cada um com suas virtudes, suas deficiências. Na tua visão, o que o Ancelotti traz de melhor nessa nova fase? O que ele ainda precisa se adaptar? Como tem sido esses primeiros meses de trabalho com o Ancelotti? Mas, principalmente, o que ele tem de melhor que os outros não tinham, que é muito único dele? E você já conhecia ele pessoalmente, Rodrigo, ou não? Você conheceu quando ele chegou? Não, eu conheci ele ainda pessoalmente em Madrid, quando finalizamos a negociação da contratação dele, que estivemos lá, eu e o Juan. E a partir de então é óbvio que a nossa relação ela se tornou cada vez mais próxima, mas vale ressaltar que essa classificação para a Copa do Mundo ano que vem, ela tem o trabalho dos antecessores do Ancelotti, sem dúvida alguma, que começou até com um período de preparação com o Ramon, passando pelo Fernando e pelo Dorival a maior parte do tempo, né? Enfim, todos eles têm aí a sua colaboração e eu penso que até o presente momento que o Ancelotti tem demonstrado assim é a sua simplicidade. Simplicidade nos trabalhos, na sua ideia de jogo, na sua forma de se relacionar, envolvendo a todos aqui do staff da CBF. Ou seja, apesar de toda a trajetória vencedora, ele se mostra um aglutinador e aí nós temos na bancada também um dos maiores vencedores do futebol brasileiro e mundial, que é o Vanderlei, e ele trabalha da mesma forma. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2 clubes e ele envolve todas as áreas, está sempre disposto a receber informação das diversas áreas. Enfim, para melhor tomada de decisão, o Ancelotti é semelhante, é dessa forma, né? Quem lidera assim de forma vencedora tem essa característica. Ô Vanderlei, puxando um pouco do gancho do que a gente viu da emoção do Jean Lucas, hoje para estar na seleção brasileira tem que querer. Você acha que o Neymar, e até replicando a pergunta para o Rodrigo Caetano também, o Neymar tem que querer hoje, só depende dele querer estar na seleção brasileira? Assim, primeiro mandar um abraço pro Rodrigo, que a gente já se conhece há tanto tempo, né? O Rodrigo começou com o Paulo César Carpegiani, ele já me liberou o centro de treinamento lá para eu treinar lá com o Paulo César Carpegiani, ele já era o diretor lá do Paulo César Carpegiani. Que nem agora, o Rodrigo jogou bola. Então é um cara que é do meio, né? Nós podemos divergir em algumas coisas, mas a divergência faz parte de pessoas inteligentes que podem divergir, mas a amizade fica sempre preservada, que são ideias diferentes, né? Sim. Então o que eu acho assim, pensando a nível de seleção brasileira, envolvendo jogadores nossos, nós estamos num momento muito crucial do Brasil, não é da seleção brasileira, é do futebol brasileiro como um todo. As pessoas não estão preocupadas para discutir o futebol brasileiro como tem que ser discutido. A essência do futebol brasileiro. O Ancelotti é fantástico, ninguém discute a qualidade do Ancelotti, ninguém discute a minha qualidade. Só que nesse momento, para o Brasil, não seria aceito nenhum treinador brasileiro para dirigir a seleção, diferentemente como foi aceito o Ancelotti, porque a opinião pública não queria que fosse um técnico brasileiro. A rejeição seria muito grande e ia ser como sempre foi. Não, porque, se você falar de futebol brasileiro, por exemplo, nós fomos campeões do mundo, nós tivemos sempre a base do futebol brasileiro para ser campeão do mundo, que jogaram no Brasil mais tempo. Ficaram no Brasil se identificando com o povo brasileiro, se identificando com a torcida brasileira. O Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho foram campeões. Neymar, quando foi para fora do Brasil, jogou 3 anos aqui no Brasil. Eu vejo agora, no momento da seleção brasileira, nossos jogadores lá fora sem uma identidade. Hoje no Brasil você usa a camisa do Manchester City, do Real Madrid, do Barcelona e você vê muito poucos jogadores, pessoas, torcedores, com a camisa nossa. Então, existe uma identificação diferente que o Ancelotti pode ajudar muito pela cultura europeia, para os jogadores estarem acostumados a uma cultura europeia que estão lá jogando lá. Por exemplo, vem um quarto zagueiro aqui que você não conhecia, que o Noruega não conhecia e que eu não conhecia e que é bom jogador. Mas ele foi muito cedo para a Europa. Então nós estamos perdendo os nossos jogadores muito precoces. E eu falei um tempo atrás, nós vamos ter jogadores convocados para a seleção brasileira que nós não conhecemos. E está acontecendo isso aí. Então é um momento muito difícil. Olha, eu estou torcendo para o Ancelotti, é um baita de uma pessoa boa, cidadão do bem. Conhece, é boleiro, esquece aquela coisa do terno e gravata, como eu usava antigamente. Ele é boleirão, é cara meio, sabe, se dá muito bem com o jogador e eu torço para ganhar, porque o Brasil, se não ganhar uma Copa do Mundo, nós torcemos hoje o melhor treinador do mundo, considerado o melhor treinador do mundo, para estar na seleção brasileira. Se nós não ganharmos, eu quero ver como é que nós vamos, Rodrigo, aí que é a pergunta, como é que nós vamos poder tocar o Brasil depois de uma Copa do Mundo, onde o melhor treinador do mundo, eu quero que ganhe.
Vai ser muito bom, mas se não ganhar, eu quero ver como é que eles vão ficar depois da Copa do Mundo. Essa é a minha pergunta que eu faço. Bom, primeiro, Vanderlei, concordo com algumas posições. Hoje, infelizmente, essa questão econômica, ela muitas vezes obriga os clubes, né, a que os atletas jovens sejam transferidos. Isso, na minha visão, infelizmente, é uma necessidade atual dos clubes. E se você vê, clubes que têm uma melhor condição financeira estão repatriando os jogadores já numa idade média, né, há 5, 10 anos talvez atrás, os que voltavam ao Brasil já eram numa idade avançada. Então você vê hoje exemplos de Flamengo e Palmeiras repatriando atletas ainda numa idade média de 25, 26, 27 anos, ou seja, por conta dessa condição econômica e financeira, né? É óbvio que gostaríamos de ter esses jogadores muito mais identificados aqui. Bom, eu particularmente, eu também comungo da ideia que o futebol brasileiro, infelizmente, tem uma influência externa muito grande. Eu não falo seleção, falo dos clubes, né? Eu não sei até que ponto, num futuro não muito distante, até a escalação do time vai passar hoje por uma pesquisa de aprovação na internet. Não sei, porque decisões hoje tomadas pelos clubes são muito baseadas nessa questão hoje das redes sociais, o que nós temos que ter o cuidado, que tem muito conteúdo positivo, mas a gente tem que ter o cuidado para fazer um filtro para que isso não interfira na tomada de decisão dos clubes. Ela te perguntou do Neymar. O Neymar tá afim, o Neymar vai, o Neymar não vai. Se você fosse da seleção brasileira, o Neymar ia ser o cara seu? Eu falei que o Filipão fez com o Ronaldo, a mesma coisa. Convocaria o Neymar para uma Copa do Mundo. Não é para jogar um jogo amistoso, para mostrar o talento que ele tem, que já mostrou isso. Agora você não levaria? Não levaria. Ele não precisa mostrar para ninguém. Eu preciso conversar com ele, botar a cabeça dele para uma Copa do Mundo e preparar ele para uma Copa do Mundo. Só não acho que, Kleber, aí tem uma situação, não acho que o Neymar esteja pronto para jogar onde ele joga. Ele tem que fazer uma mudança e conversar com ele, a mudança de posicionamento para o que acontece. O Neymar, para mim, jogaria na seleção como joga o Messi da Argentina. Intermediária para frente. Solto. Você não tem obrigação de vir aqui, você marcar lá na frente. Agora, eu tenho que ir na seleção brasileira, você tem o talento que não tem no Santos. A bola vai chegar para ele aonde ele é perigoso, próximo da área. Que ninguém vai rachar ele Falou em próximo da área. conversar com ele. O que você gostaria de ouvir de um jogador desse tamanho para ter essa confiança Assim, a triplicada? discussão externa, ela é muito ruim. Quando ele bate boca com o Ancelotti através de entrevista, ela só vai trazer um desgaste para um lado ou para o outro e deixar quem está certo ou está errado. A discussão é tete a tete. Ela é com você. Por exemplo, eu errei, mas não erraria com 73 anos hoje. Mas errei não levar o Romário para uma Olimpíada. Mas eu cheguei para o Romário e falei assim, Romário, eu não vou te levar para a Olimpíada, mas para a seleção brasileira eu vou te levar a principal. E convoquei ele para o jogo contra a Bolívia e não convoquei ele para a Olimpíada. Errei que eu devia ter levado ele. Mas naquela época você tinha uma base. Tinha uma base, então, mas eu errei hoje, a gente vai aprendendo cada vez. Então, hoje eu chegaria a Neymar e o pai do Neymar. Vem cá, vocês querem ter uma oportunidade de ter o jogador, teu filho, disputar uma Copa do Mundo com condições de ganhar, se tornar o melhor jogador do mundo. Essa é a única. Você quer? Quer. Não quer, tá fora. Mas é um movimento dele para com a seleção e não do Ancelotti para com ele. Não com ele. Não, como assim? É ele fazendo esse movimento com o Ancelotti. O Ancelotti já disse que ele vai ter que mostrar através do Santos, não na seleção, do Santos, da produtividade do Santos, que ele quer uma Copa do Mundo. Eu vou ficar aqui só aguardando. Eu já conversei contigo. E vamos ver o que vai acontecer. E o Ancelotti falou alguma coisa meio nessa linha, se ele não precisa provar mais nada. Porque isso é assim, o grande jogador, se ele estiver pronto em maio, ele vai para a Copa. E ele vai ter o tempo para se preparar. O talento que ele tem, Kleber, A gente vai fazer